Bom, pessoal, hoje nós vamos para uma aula extremamente importante, que é gráfico de logaritmo. Vocês sabem a paixão que eu tenho por gráfico e por problemas, não é verdade? Então, independente da prova, de qualquer atividade que você venha fazer comigo, isso aqui cai nas provas, ok? Nas outras provas. Então, vamos lá. Gráfico de logaritmo. É a nossa sexta aula. Essa aula eu vou conduzir como se nós estivéssemos em sala mesmo. Como seria em sala? Você iria construir os gráficos inicialmente e posteriormente nós iríamos chegar a algumas conclusões. E é exatamente assim que eu vou fazer com vocês. Mas, por favor, faça, você precisa me acompanhar. Então, nós temos aqui logaritmo de x na base 2. Olha aqui, tá vendo? Logaritmo de x na base 2. O que nós vamos fazer? Primeiro passo, vamos ler o que eu escrevi, a primeira observação. Fazer uma tabela com valores fracionários e positivos. Não colocar números negativos. Por quê? Porque foge à condição de existência. Qual é a condição de existência? Se o x estiver no logaritmando, ele tem que ser o quê? Maior que zero. Então, por isso que você tem que ter valores que são o quê? Positivos. Você não pode colocar números negativos, como você fazia lá em exponencial, tudo bem? Colocar os pontos no gráfico, cuidado com a escala. Por que cuidado com a escala? Você lembra quando você fazia gráfico de exponencial? Se você não fizesse uma escala perfeita, você deixava de ter uma curva e tinha uma reta. Então, aqui é do mesmo jeito, você tem que ter uma escala perfeita. Então, agora que você está em casa, tem tempo, pegue uma régua, veja as distâncias para ficar bem próximo ao que seria ideal, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer aí para mim. Vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer uma tabela. Ao lado dessa tabela, você vai colocar o plano cartesiano. Não precisa de muito espaço. Nessa tabela, como eu disse, você vai atribuir valores que são fracionários e valores positivos. Quaisquer valores? Não, gente. Vocês vão observar a base que vocês estão trabalhando. Se é base 2, eu vou trabalhar com valores que eu consiga trabalhar com a base 2. Porque se eu colocar aqui 3, 9, eu não vou conseguir igualar as bases, certo? Aqui eu poderia ter colocado mais valores, tipo 1/8, 1 sobre 16 avos, eu não quis. Eu deixei só 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Quando você vier para o seu gráfico, aqui, ó, se você marcar aqui no eixo X o número 1, você já sabe que a metade vai ser o quê? 1/2. A metade de 1/2 você já sabe que é o quê? 1/4. Então, cuidado com a escala. Para não ficar tudo muito espremidinho, coloque uma distância um pouco maior, tudo bem? Coloque mais ou menos aqui assim, ó, tudo bem? E aí você vai distribuindo. Então, o que é que você vai fazer para a próxima aula? Tem que estar prontinho para você poder me entender. Você vai completar essa tabela e colocar os pontos do gráfico. Ah, não consigo, Alessandra, colocar os pontos. Não tem problema, preencha a tabela. A tabela você consegue, ó. Ali você vai fazer log de 1/4 na base 2 igual a y. Aí você vai fazer a definição. Então, você vai ter 2 elevado a y igual a 1/4. Quem é 1/4? 1/4 não é 2 elevado a menos 2? Porque fatora o 4 e sobe o expoente, tudo bem? Cortou, quanto que deu y? Menos 2. Então, o que você já sabe? Que o primeiro par ordenado que você vai ter é 1/4 e menos 2. Tudo bem? Algum problema? Então, é exatamente isso que eu quero que você faça. Que você simplesmente preencha a tabela. E a tabela, para você preencher o tempo todo, você vai estar o quê? Aplicando a definição, ok? Então, você vai fazer para esse primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo é log de x na base 1/2. Mesma coisa você vai fazer. Você vai preencher a tabela e você vai colocar os pontos no gráfico aqui para mim, tudo bem? Toda essa aula, pessoal, tem que estar no seu caderno, tudo anotado. É uma aula de conteúdo, é uma aula teórica, tudo bem? Então, atenção, observar as tabelas para concluir qual das funções é crescente ou decrescente. Então, na próxima aula, você vai me dizer qual é crescente e qual é decrescente. Vai ter uma tarefa, lógico, né? Qual é a nossa tarefa para a próxima aula? Vamos escrever ela aqui. Eu também vou escrever lá nas tarefas, lá no Moodle, tarefa. Mas eu vou reforçar aqui. Além dessas duas tabelas que você tem que fazer no caderno,
você vai fazer página 174, números 31, 32, 33, 30 e 39. Pronto, e 39. Essa tarefa, ela tem que estar lá no seu caderno como tarefa 2 da aula 6. Por quê? Porque este exercício eu vou olhar, será contabilizado para as tarefas do trimestre. Eu vou escrever essa observação lá no portal, entendido? Então é isso, essa aula eu preciso que você faça as duas tabelas. Alessandra, não consegui resolver estes exercícios. Eu vou postar a resolução e eu vou explicar ponto a ponto. Então, a minha prioridade é que você preencha essas duas tabelas. Preencheu as duas tabelas, fez os dois gráficos, você vai tentar fazer estes exercícios. A questão 31 é uma questão simples, é uma questão em que você só faz tabela e gráfico, bem simplesinha. A questão 32, preste atenção, na questão 32, você vai observar os pontos no gráfico. Então, você vai ver, par ordenado, qual é o par ordenado A? O par ordenado aí que tem um ponto A vai ser o A do X e 2/5. Observou os pontos no gráfico, você vai fazer o quê? Substituir na função. Espera aí só um pouquinho. Então, você vai substituir na função. Ok? Aí, você vai conseguir encontrar os parâmetros que o exercício está pedindo. Ele pede para você calcular log de A vezes B, na base 10. Então, você tem que encontrar quem é o A e você tem que encontrar quem é o B, beleza? Questão 32 é uma questão que dá para fazer. Questão 33, mesmo raciocínio da 32. E a 39 é uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas vocês têm total condições de fazer. Então, segundo ano, vocês precisam fazer os exercícios, ok? Então, essa tarefa será pontuada. É para me enviar? Não, não me envie. Eu vou olhar no retorno, no seu caderno. Eu estou fazendo todas as anotações. Toda a tarefa que eu estou te dizendo, que eu vou olhar, no retorno eu vou chegar e pedir seu caderno e falar, tarefa 1, tarefa 2, ok? Essa é a segunda tarefa que vai ser olhada. Então, beijinhos, até a próxima.